Fala, galerinha da física, aqui é o Fernando Augusto, gravando mais um vídeo para essa equipe Potato, essa equipe de sucesso no mundo das ciências exatas. Então, física, cálculo, programação. Pergunte aqui nos comentários como entrar em contato com o professor Pedro Marcelo. Ele é que vai lhe direcionar e vai lhe mostrar como você faz para você entrar na nossa equipe e ter o melhor resultado possível. Pessoal, na aula passada, a gente tinha concluído o estudo do momento angular para uma partícula só. A gente fez algumas aplicações. Entre essas aplicações, a gente fez a força central, tá? Mostramos que uma força central, ela seria, ela teria um torque nulo nesse processo, e pelo fato dela ter um torque nulo, o momento angular se conservaria. Então, a gente conseguia demonstrar que a lei das áreas de Kepler é resultado da conservação de momento angular, tá? Então a gente resume o trabalho de Kepler, um trabalho que ele levou 30 anos para fazer em alguns poucos minutos, tá? Então, o momento angular para um sistema de partículas, ele vai ser dado da seguinte maneira, ó. A gente vai ter um Lzão agora. Esse Lzão, ele vai ser dado simplesmente pelo somatório, certo? De todos os momentos angulares das partículas. A gente ainda pode abrir isso aqui mais um pouquinho, tá? De maneira que eu possa escrever a definição aqui, ok? Ou seja, seria o RI vezes o PI. Outra maneira que a gente poderia escrever isso daqui, simplesmente como o somatório de I, tá? Da massa MI, RI vezes VI. Essa massa é constante, né? A gente pode passar ela para trás, não tem problema nenhum aqui no processo. São essas as maneiras que a gente pode escrever esse momento. A gente sabe que lá na nossa definição de momento angular que a gente estudou, a gente pode definir o vetor posição, que seria a representação do centro de massa, tá? Como sendo o somatório, certo? Em I de MI, o RI sobre o somatório em I de MI, ou seja, a massa total aqui do processo. E aqui eu quero abrir uma pequena discussãozinha, que é o seguinte, ó, se a gente for reparar aqui, eu tenho aqui esse vetor R em relação ao centro de massa, que ele está localizado aqui, tá? De maneira que o quê? De maneira que a gente teria, em relação ao centro de massa, a gente tem esse vetorzinho aí, R, no caso R2, linha aí próxima a ele. E tem esse vetor perpendicular, certo? Vai ser perpendicular ao nosso momento angular, L2, que é esse vetor P2 aí, tá? E se vocês repararem, a gente tem um triângulo aqui, triângulo esse que eu posso simplesmente pegar ele da seguinte maneira aqui, ó. Eu posso pegar ele como sendo o seguinte, ó. Vou escrever ele aqui, certo? Você tem R2, o vetor R2, isso em relação à origem, né? Aí você teria o próprio vetor Rzão aqui, e o que a gente definiu em relação aqui ao centro de massa, esse vetorzinho aqui, R2 linha, tá? Esse vetor R2' é o R relativo à posição do centro de massa. De maneira que a gente pode escrever o quê? Eu poderia escrever aqui o seguinte, ó, eu posso escrever, ó, pela soma de vetores, a gente percebe que a cabeça de um vetor, no caso do vetor R, está grudado na base do vetor R2'. Então, ó, eu posso dizer aqui que o vetor R2, tá? Ele é o vetor soma entre R2' e o R do centro de massa. É simplesmente uma consideraçãozinha simples que a gente está vendo aí. De maneira que eu também poderia dizer, fazer o mesmo para R1. Eu poderia fazer um vetor ali relativo em relação a R1 e teria as mesmas características que esse vetor R2. Então, aqui, para esse conjunto de vetores que a gente tem, a gente poderia generalizar, que seria o R de N, seria o Rn' mais o vetor R. Então, fazendo simplesmente essa generalizaçãozinha,
Mas o que é que eu tenho aqui? Se eu derivar de ambos os lados, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar a relação de velocidade. Então, eu poderia dizer aqui, ó, que para a iésima componente, tá? Eu poderia escrever, né? Eu vou escrever primeiro aqui a iésima componente. Eu poderia dizer que eu tenho aqui também, ó, o seguinte. Eu posso escrever derivando que a velocidade i, certo? De um desses vetorzinhos i, ela vai ser igual à velocidade relativa ao centro de massa mais a velocidade do próprio centro de massa. Não fiz nada demais até agora. Tudo que eu fiz foi pegar esse vetor aqui, o vetor geral aqui, e derivar ele. Nada demais, tá? Mas o que a gente pode constatar com isso daqui? É, a gente pode ver, primeiro de tudo, o vetor aqui, VCM, novamente, eu só vou colocar aqui, é a velocidade do centro de massa, certo? É a velocidade, é a velocidade do CM. O V', certo? I é a velocidade relativa ao CM, tá? E aqui eu quero aproveitar e fazer aquela analogia. Muito se discutiu nas nossas aulas sobre, mas como assim a velocidade? Qual é a relação de velocidade? Eu usei a analogia de você estar dentro do ônibus. E aí se perguntar, se você está dentro do ônibus, o ônibus está viajando, qual é a sua velocidade relativa ao centro, ao ônibus, no caso, você estando dentro do ônibus? A sua velocidade é zero. Mas para quem observa de fora do ônibus, a sua velocidade não é zero. A sua velocidade é a velocidade do ônibus, que seria, no caso, o nosso centro de massa. Ok? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque simplesmente a gente vai ter aqui umas pequenas relações que são as seguintes. Olha, eu posso aqui chegar e dizer que em relação ao centro de massa, tá? Em relação ao centro de massa, esse somatório daqui, ou seja, todas as partículas que estão no centro de massa, em relação ao centro de massa, eles teriam o momento delas, ou seja, sua velocidade, como sendo zero. Seria esse vetor nulo aqui. De maneira que isso aqui implicaria para mim, ó, se eu integro esse problema, eu também teria que MI vezes RI, linha, também seria zero, tá? Não estou dizendo nada demais. Só estou pegando qual é a sua posição relativa ao centro de massa. Se você está no centro de massa, sua posição relativa é zero. Qual é a sua velocidade em relação ao centro de massa se você está no centro de massa? É zero. Não fiz nada demais, ok? Com isso em mente, o que a gente vai pegar aqui? A gente vai pegar aqui a nossa equaçãozinha, tá? Do momento angular. Aí a gente colocou lá que L seria igual ao somatório, certo? De LI. Ou seja, isso aqui é igual ao somatório de I, de RI vezes o PI, né? E aqui, ó, no lugar de RI, eu vou escrever quem? Eu vou escrever as outras componentes. Então, isso aqui vai ficar, ó, somatório de, abre parênteses, RI, linha, mais quem? Mais R, que é aqui a nossa posição do centro de massa. Isso daqui, ó, vetor, produto vetorial com quem? Com PI. E PI aqui eu vou escrever agora como sendo MI, VI, tá? Por que a gente vai fazer isso? Vamos fazer aqui a nossa distribuiçãozinha. É, Se eu abrir o meu vetor RI, eu também vou abrir aqui, ó, o meu vetor VI. Como é que vai ficar, ó? Vai ficar o somatório em relação a I, certo? De quem? Novamente, RI linha mais R, produto vetorial, tá? Aí eu vou botar aqui, ó, VI linha
mais a velocidade do centro de massa e o nosso MI, eu vou colocar ele aqui, logo, tá? E o que é que eu vou fazer agora? Simplesmente eu vou fazer a propriedade distributiva. Como é que vai ficar? O momento angular vai ficar aqui, ó, somatório de I, de MI. Agora fica aqui, ó, RI', produto vetorial, com VI'. Mais, agora novamente, somatório em I, de quem? De MI, RI', vezes a velocidade aqui, ó, do centro de massa. Esse produto vetorial. Tá? E aqui eu vou aproveitar o seguinte, eu vou... Não, depois eu faço isso. Velocidade do centro de massa. Mas, agora vai ficar quem, ó? Vai ficar o somatório de I, de R, ok? Vezes quem? MI, né? R vezes a velocidade I, I'. E para a gente finalizar aqui esse lado, a gente vai ter o somatório de I vezes quem vai ficar entre MI, R, que é a nossa posição do centro de massa, vezes a velocidade aqui do centro de massa. Ok? E aí a gente vai ter o seguinte aqui, ó. De cara, eu vou ter esses duas componentes aqui, a gente vai fazer os seguintes detalhes aqui, ó. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Por que eu estou abrindo esse parênteses aqui? Porque eu posso escrever dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Eu posso pegar esse MI daqui, eu vou reescrever aqui rapidinho, ó. Esse termo. Somatório. Somatório não. Vai ficar R, ele é um valor constante. Produto rotacional de quem? Do produto vetorial do somatório de MI, tá? E aí aqui fica quem? VI'. E por que que a gente está fazendo isso dessa maneira? Porque aqui, ó, eu separo esse termo. De maneira que a gente viu que seria o seguinte: quem é a velocidade, quem é a posição relativa ao centro de massa no centro de massa? É zero. Quem é a velocidade no centro de massa relativa ao centro de massa? Também é zero. Sobrou o que para a gente aqui, ó? Dois conjuntos de componentes. L é igual ao somatório de I de MI, certo? Aí ficou aqui, ó, RI', produto vetorial, VI'. Mais quem? Mais o somatório de MI. E aqui eu vou, já para a gente colocar direto, isso aqui é o somatório, vai dar para a gente a massa total. Então vai ser M total, certo? De R vezes a velocidade do centro de massa. De maneira que a gente vai poder escrever o seguinte, ó. Eu vou ter aqui como componente o meu momento angular de um sistema de partículas, ele vai ser dado pelo momento angular relativo ao sistema de partículas, está aqui definido, mais o momento angular do centro de partículas. É uma maneira da gente escrever. Por quê? E aí a gente sabe o seguinte: quando a gente está tratando do centro de massa, a gente faz com que tudo relativo ao centro de massa é como se a gente tivesse a aplicação das forças
em um único ponto, que seria o centro de massa. A aplicação do torque, ela se daria em um único ponto, que seria o próprio centro de massa, tá? Então, tá aqui uma maneira da gente expressar para um conjunto de partículas como se daria o nosso momento angular. Bom, agora eu vou fazer o seguinte: a gente vai aqui deduzir a lei fundamental das rotações. A lei fundamental a lei fundamental das rotações. Essa lei fundamental das rotações, ela é basicamente, é, eu vou colocar aqui, ó, é a equivalência, a equivalência rotacional da lei de Newton. Qual lei de Newton? A segunda. Em outras palavras, aqui, ó, a gente sabe que a gente pode escrever lá a segunda lei de Newton como sendo a variação do momento linear no tempo, tá? Então, para a gente deduzir isso daqui, a gente vai simplesmente partir do quê? Vai partir do sistema de partículas. Então, assim, ó, qual é o momento angular do sistema de partículas? A gente já tinha visto. Esse momento angular, ele vai ser o quê? O somatório de todos os vetores posições vezes os vetores momentos das partículas que estão presentes no sistema de partículas, ok? E aí o seguinte, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso derivar essa expressão. Eu vou derivar os dois lados. Então vai ficar aqui o seguinte, ó, d de L dt vai ser igual a quem? Vai ser o somatório da iésima partícula aqui, ó, de dt de RI vezes PI. Que aqui a gente pode escrever da seguinte maneira, ó, eu posso escrever como sendo o somatório em I de aqui a derivada direta. A derivada de RI em relação a DT é VI, certo? Então seria VI vezes PI, ok? Mais quem? Mais o somatório de RI vezes a derivada. Eu vou apagar aqui rapidinho, porque não teve espaço suficiente, tá? Vou escrever aqui embaixo. Mais o somatório I de RI vezes a derivada de PI no tempo. E aqui a gente vai fazer a seguinte consideração. Primeiro, um produto vetorial entre VI e o momento I, a gente sabe que é zero. Por quê? Porque a própria definição de PI é massa vezes velocidade, a mesma velocidade VI. Como elas são coincidentes, elas dependem do seno, esse produto daqui, o módulo, para a gente daria o quê? Daria zero, tá? Essa componente aqui que a gente sobrou para a gente, isso daqui é a componente o quê? Força, tá? Essa aqui é a componente força. É o somatório das forças que estão atuando no sistema. Ou seja, vão ser todas as forças externas e todas as forças internas, tá? Então a gente pode escrever da seguinte maneira aqui, ó. Eu posso pegar aqui e escrever que a derivada de L dt vai ser igual a quem? Vai ser igual ao somatório em I de RI
vezes FI. Aí tem aqui, novamente, ó, é, aqui FI são, FI vai ser o que aqui, ó, ele vai ser formado o quê? Tanto por forças externas, certo? Por forças externas, como forças internas. Então, a gente pode aqui pegar e reescrever esse processo. Eu posso escrever da seguinte maneira, ó. O meu dl dt, a minha variação de L no tempo, ela vai ser o quê? O somatório de I entre quem? Entre RI, rotacional, aqui abro parênteses, ó, força interna, certo? Mais a força externa. Ou seja, eu estou separando as forças internas e as forças externas. E aqui para as forças internas, eu vou manter esse termo aqui, FI, as externas, perdão. Eu vou escrever o seguinte, ó, D de L dt, ela vai ser igual ao somatório em I de RI vezes, vou primeiro pegar aqui as forças externas, ó, vai ser FI, ou seja, a iésima força externa, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque as forças externas elas vão estar atuando só em relativo a cada elemento que a gente tem ali. Então vai ter uma força externa que está atuando sobre F1, sobre 1, sobre a partícula 1, sobre a partícula 2, sobre a partícula 3, etc, 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 tá? E agora eu vou escrever da seguinte maneira aqui, ó, para as forças internas. Eu vou fazer aqui, ó, mais o somatório em I, tá? De RI, certo? Produto vetorial. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Somatório de J diferente de I, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Para excluir o processo aqui de repetição das forças, certo? E que uma força também não esteja atuando sobre ela mesma. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar o somatório de F de I, J, mas I e J nunca vão ser iguais, a partícula não vai atuar sobre si mesmo, tá? Isso aqui é para o nosso conjunto de forças que a gente chama de forças internas, tá? É... Eu posso escrever isso aqui, vou modificar aqui, eu vou passar o nosso somatório em J para cá, de maneira que eu vou escrever o seguinte, ó, eu tenho dl dt, tá? O meu dl dt, ele vai ser o somatório em I de RI vezes FI externo, mais o somatório em I, não, em I diferente de J, certo? De quem? De RI vezes F, FIJ. Então, a gente teria essa relação. Aí você pode ver esses dois somatórios e achar que esse daqui é um processo bem complexo, tá? Mas aqui vamos pegar o seguinte, ó. Eu vou fazer um desenhozinho da seguinte maneira aqui, ó. Que imagine que eu tenho aqui um vetor RI qualquer. Eu tenho um vetor RI e eu vou ter aqui um vetor RJ, tá? E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu posso escrever um vetor relativo aos dois. Que vetor? Um vetor relativo aqui aos dois, ó, tá? Que vai ser quem? Aqui, se você for ver, ó, tá a cabeça de RJ com a cabeça desse daqui, eu posso dizer que esse vetor daqui é RJ menos RI. É uma maneira que eu tenho de escrever esse processo daqui. Aqui eu posso dizer que está atuando uma força, ó,
nesse pontinho aqui, que força é essa? É a força de I em J, certo? E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou escrever uma força de J em I. E aí a gente vai lembrar lá da terceira lei de Newton, que ela fala o seguinte, ó. A terceira lei de Newton, ela diz o seguinte: a força de I em J, ela é igual a menos a força de J em I. Porque, ó, a força que um corpo atua sobre o outro possui mesmo módulo, mesma direção, porém um sentido oposto, tá? Então, olha, eu posso pegar aqui e escrever o seguinte. Eu posso escrever aqui o seguinte. Se eu passar eu posso escrever aqui o seguinte, perdão. Eu posso escrever aqui que RI, produto vetorial F de J, tá? Mais RJ, produto vetorial de JI. Só estou escrevendo ali aquele segundo termo para a gente ver o que acontece, ok? Então, por essa definição daqui, ó, como f de j e i é igual a menos f de j, eu posso escrever aqui o seguinte, ó, que r de i menos r de j, r de i menos r de j, vetorial. Isso aqui, ó, fica quem? O nosso produto vetorial com f de i j. E esse produto daqui, ele é contrário àquele outro que a gente tinha visto. Então, essa relação daqui que a gente está aplicando, ela vai ser uma, vai nos dar como resultado o vetor nulo. De maneira que todos os termos, repare só, o termo de R e J, ele acaba se contrapondo ao termo de J e I. A força de J em I. De maneira que quando a gente for olhar força a força, termo a termo, esses termos eles vão todos se anular. Todos. Todos os termos de RI em J e de J em I, eles vão acabar se anulando. Como eles vão acabar se anulando, entendeu? O que é que vai sobrar para a gente aqui, ó? Essa parte daqui ela vai ser zero. Sobrou para a gente o quê? Que a variação do nosso momento angular no tempo vai ser igual ao somatório em I de RI vezes FI externo. Se é o nosso FI externo, e a gente sabe que isso aqui, ó, é a definição do nosso torque, então eu posso dizer aqui, ó, que isso aqui é o somatório. Deixa eu mudar aqui o T, do nosso torque externo. Externo, tá? Ou seja, aqui, ó, a nossa lei fundamental da rotação, ela acaba tendo a mesma característica da lei fundamental lá da translação, certo? Que diz pra gente aqui, ó, a variação do nosso momento angular é o nosso torque. Isso aqui é muito relevante. Por que é relevante? Primeiro, quando a gente vai ver a relação que a gente tinha estabelecido lá antes, a gente vê o seguinte: a variação de momento, certo? Ela fica sendo como o somatório das forças externas. Lá na translação, a gente encontra esse resultado. Então, a gente sabe que para cada componente translacional, a gente tem uma componente rotacional. O momento linear tem como componente rotacional o momento angular. A nossa força, ela vai ter o quê? O torque, tá?
E eu quero aqui aproveitar o seguinte, ó, a gente vai fazer a relação, vai acabar fazendo a relação, mas antes é o seguinte, ó, se não houver, se não houver torque externo atuando sobre o sistema, se não houver torque externo atuando sobre o sistema, se não houver torque externo atuando sobre o sistema, o que é que a gente vê aqui? Perdão. Se não houver torque externo atuando sobre o sistema, certo? dl dt acaba sendo o vetor nulo, e em módulo disso daqui, dl dt acaba sendo zero. Se dl dt é zero, isso aqui implica para a gente, ó, que L é constante. Se L é constante, eu posso dizer aqui, ó, que o momento angular final ele tem que ser igual ao momento angular inicial para um sistema de partículas. E aqui está, ó, a lei de conservação do momento angular para um sistema de partículas, tá? Então, a gente acaba obtendo o quê? O mesmo resultado, ok? Não há problema nenhum. E agora a gente pode fazer o seguinte, ó, já que eu tenho aqui a minha relação para o meu momento, eu posso aplicar essa mesma relação para a energia cinética do sistema de partículas. Energia cinética para um sistema de partículas. Essa definição aqui da energia cinética para um sistema de partículas é a mesminha que a gente fez para o movimento translacional. Eu vou aplicar as mesmas coisas. Quais são as mesmas coisas? Eu sei que eu vou ter uma relação aqui entre a velocidade, VI, certo? Relacionada com a velocidade relativa ao centro de massa e a velocidade do centro de massa, tá? Não tem nada de diferente do que a gente havia feito antes. E aí o que é que vai acontecer? Eu sei que a minha definição de momento de energia cinética, nesse caso aqui para um sistema de partículas, ela vai ser dada pelo seguinte: o somatório em I, certo? Aqui vai ser meio de MI VI ao quadrado. E aí o que é que eu faço? No lugar de VI, certo? Eu vou escrever isso daqui, tá? Lembrando que VI, produto escalar com VI, é VI ao quadrado. Eu não vou fazer aqui o passo a passo, redundante, mas a gente vai chegar aqui a um resultado que diz o seguinte, ó, a energia cinética de um sistema de partículas, certo? Ela vai ser dado como a energia relativa, certo? Ao centro de massa, mais a energia do próprio centro de massa. Quando a gente fez ali para a parte de translação, de momento linear, a gente chegou no resultado idêntico a esse. Eu não vou repetir ele agora, tá? Mas fica aqui a dica. Simplesmente aqui, quando você fazer essa aplicação, vai zerar os termos que teriam que zerar e aparece esse resultado daqui.
Só que só mencionar, isso aqui, ó, é relativo ao CM, certo? E esse é do CM. Vale para tudo que a gente vai fazendo. Eu vou paralisar a aula aqui agora, tá? E na volta a gente vai para a parte final da aula, que ali vai ser o movimento em relação a em torno de um eixo fixo, que é a parte final, que é a parte aonde tem a maioria das questões, tá? Um forte abraço a vocês e até depois. Não esqueçam de deixar o like aí. E quem tiver interesse em aulas particulares, é só deixar o contato aqui, que a gente vai passar o número de Marcelo para vocês. Forte abraço a todos.